Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Esperança. Nunca percas a esperança. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitam a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Um recado antes da nossa oração e do início da nossa exposição também, reforçando que no próximo sábado, no sábado, dia 17, não nesse, no outro, nós teremos o escondidinho solidário, nos sabores de palmito e de frango, custo de R$40. Quem puder contribuir, na entrada do salão, a Fernanda estará com os convites para a venda. Essa ação social em benefício do Rodrigo Campos, que há pouco tempo sofreu um grave acidente de moto. Então, quem puder e quem desejar contribuir, nós agradecemos muito essa colaboração. Escondidinho Solidário ocorrerá no sábado, dia 17, com a entrega no horário das 11 horas até as 14 horas, na Casa da Solange, que é aqui na Vila Aparecida. No convite tem o endereço certo. E nesse momento que possamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, em nome do seu Filho Jesus, manifestamos nesse instante, Pai, nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tudo, pela sua presença agora e sempre, pelo apoio dos bons amigos do plano espiritual. E de coração aberto e com fé e esperança, nós pedimos nesse momento, Senhor, que possamos receber o medicamento, a energia e a vibração que necessitamos. Que assim possamos ser abastecidos e fortalecidos na nossa confiança, na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, na nossa fé e na nossa paz. Senhor, envolva os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso caminho, e todo o universo com a sua luz, com a sua proteção. Pai, nos ajude a ter entendimento das oportunidades, de tudo o que nos acontece, que possamos ser fortalecidos, seguindo sempre no caminho do bem, no caminho do amor, e que nunca esqueçamos, Pai, que o Senhor sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, e que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Fiquemos em paz. E para a reflexão dessa noite, nós convidamos a Marinês com o tema Simpatia e Antipatia Terrena. Boa noite a todos, mais uma vez. Que todos estejam em paz, que Jesus esteja em nossos corações. Bom, quando nós sentimos antipatia ou simpatia por alguém, nós não nos apercebemos que nós definimos esse sentimento com algumas expressões que todas as pessoas usam. E não importa a filosofia de vida ou credo religioso.
Agora vocês pensem no que a gente vai dizer aqui, as expressões. Se vocês, todos nós, em algum momento da vida, a gente já não falou. São as seguintes: meu santo não bate com daquela pessoa. Essa é clássica, né? Nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, sendo o primeiro encontro. Ou, às vezes, até um olhar. Ou então, olha, você sabe que antes de falar com você, eu acho que já te conheço. Ou então, nossa, por mais que eu tente, eu não consigo gostar daquela pessoa. Olha, aquela pessoa não me fez nada, mas eu não gosto dela. Ou então, tipo, gosto e não gosto daquela pessoa. É uma questão de química, de energia. Falamos, não falamos? Em algum momento, nós falamos. Esses são alguns exemplos que nós falamos. Mas a simpatia e a antipatia por alguém, normalmente é gratuita. Porque isso acontece, às vezes, num primeiro encontro, ou, às vezes, nós já conhecemos a pessoa, mas a gente tem esse quesinho de gostar ou não gostar, de repulsa, às vezes, ou então a gente sente vontade de abraçar. Bom, por que nós estaríamos assim? Quando a gente vê uma pessoa e a gente sente a antipatia, também pode acontecer que nós pré-julgamos. Nós temos isso, né? Nós sempre pré-julgamos as pessoas. Se ela não olha para mim, se ela não me cumprimenta, se aquele dia ela me sorriu, hoje ela não me sorriu. Então, nós pré-julgamos, às vezes, a pessoa e também fica um quesinho de antipatia com essa pessoa. Mas o que nós temos que ver é que, à medida que nós vamos conhecendo essa pessoa, nós vamos vendo que a gente não tinha motivos para ter essa antipatia. Porque, às vezes, a pessoa estava distraída, ou então a pessoa estava preocupada, ou estava pensando com alguma coisa que aconteceu, qualquer tipo de preocupação. Mas, além disso, nós temos outras expressões que vão bem mais além. Tipo assim: eu não sou desse planeta, mas não mesmo. Com certeza não somos, né? Nós viemos para cá. Ou não devia estar nesse país, não devia estar nessa cidade, eu não devia estar nessa família. Houve algum engano no meu planejamento reencarnatório. Não é possível que eu pedi para conviver com essas pessoas. Mas nós bem sabemos que não há engano nenhum, está tudo certo. O planeta, o país, a cidade, a família. A família pode ser... E olha, gente, olha lá se nós não imploramos para ter essa oportunidade. Às vezes eu ouço em alguma palestra a pessoa contando que os espíritos dizem que determinadas pessoas, inclusive nós, imploramos, às vezes, de joelhos por essa oportunidade. Bom, mas, como nós não sabemos que não tem engano, que está tudo certo, que o que não está certo é a gente achar
que os outros, só os outros que precisam mudar. Que algumas situações não são ocasionadas por nós. Nós sempre achamos que nós não somos tão culpados assim. Mas acontece que nós esquecemos que nós somos espíritos eternos. E que onde, como e onde nós vamos e com quem nós vamos conviver é porque nós precisamos aprender e porque nós temos que... E porque também nós estamos regidos pela lei do amor e do progresso. Mas, para nós, é muito difícil amar, né? Como rege a lei do amor. Não é esse amor que hoje em dia parece que está banalizado. Todo mundo fala com muita facilidade, todo mundo diz com muita facilidade, mas não pensa no sentido profundo desse sentimento. O que nós temos que amar é como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo quanto a si mesmo. Mas esse sentimento, nós devemos ter esse amor. E, segundo os Espíritos nos orienta no Evangelho, que diz o seguinte: é a centelha divina como um germe que se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência, embora comprimido pelo egoísmo, torna-se fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, para vocês verem, não é esse amor egoísta que hoje nós praticamos. E, repetindo, como Jesus disse, amai aos próximos como a vós mesmos. Mas é muito difícil praticar esse amor. Difícil não, é dificílimo praticar esse amor. Porque esse amor não é, repetindo, o amor egoísta que hoje nós temos, é amar a humanidade. É amar todas as pessoas sem distinção. Mas nós só sabemos amar o nosso círculo interno. Nós amamos os nossos parentes, nós amamos os nossos amigos, nós amamos as pessoas do nosso convívio. Esse é o amor egoísta. Nós não conseguimos amar o nosso próximo. E por que é tão difícil essa prática? Porque há momento na vida que nós não amamos nem a nós mesmos, nem a Deus, nem a um familiar. Imagina o próximo como ele é, inclusive o familiar. Então, hoje é muito difícil para a gente amar. Mas há uma pessoa no nosso círculo interno que ama incondicionalmente, tanto no plano físico como no plano espiritual. Você já sabe quem é, não sabe? É a mãe. É o amor incondicional. O filho pode ter todos os erros, todos os defeitos do mundo. Ele pode agredi-la, ele pode magoá-la, e ela está lá, sofrendo, com tristeza pelos erros do filho, mas ela está sempre do lado deles, amando, orientando
educando. Ela está lá sempre. Pode ser a mãe mais pacienciosa, mais calma, mais submissa do mundo. Mas, se for necessário defender os filhos, ela vira um tiranossauro. É ou não é? A briga é feia com qualquer um, não é? Bom, há essa relação de amor, essa dedicação, nós vemos muito isso nas nossas reuniões mediúnicas, né? A gente vê essa força do amor da mãe. Quando vem um espírito que é muito resistente, que ele está na erraticidade há anos, até séculos, e ele está ali resistente às orientações, ao pedido de quem está fazendo o diálogo, para que ele se deixe ser tratado, que ele se deixe ser auxiliado pelos trabalhadores espirituais da casa, mas ele está ali muito resistente, nervoso, ele continua dizendo não. Aí os trabalhadores da casa, os espirituais, trazem a mãe. E, às vezes, a mãe está ali do lado, porque foi ela que pediu ajuda para o filho. E ela está sempre ali do lado. Um exemplo disso é a mãe de André Luiz em nosso lar, né? E ela está acima dele, mas ela nunca deixou de estar ao lado dele. E eles não enxergam. Quando eles são informados, eles não enxergam por quê? Porque os olhos estão nublados pela raiva, pelo tormento, pelo sofrimento e pelo ódio. Mas, quando eles são informados que a mãe está ali, e eles têm a oportunidade de vê-la, a resistência termina. E ele se deixa ser levado para ser auxiliado. É muita emoção, porque aí a gente sente essa força desse amor, né? Mas, então, aonde nós temos oportunidade de praticar a lei do amor? É na família. É ali que nós aprendemos, sofremos e caminhamos juntos. É na família. É o início de tudo. Pode ser que não seja a família que nós queremos ou que gostaríamos que fosse, mas é a família que nós necessitamos. É na família também que o Evangelho explica para nós que nós temos 2 tipos de família. A família do laço espiritual e a família do laço corporal. Então, o que diz o Evangelho? A do laço corporal são frágeis e se extinguem com o tempo. São os de interesse carnal. Ou seja, por um interesse desse mundo físico, sem afeição real. As pessoas se unem por motivo de interesse, seja ele qual for. Esses espíritos encarnados nada são uns para os outros. A morte separa da terra e do céu. E no céu. Então, vamos entender o que acontece. Alguns anos atrás, séculos até, as famílias escolhiam com quem seus filhos iam casar. Às vezes, a pessoa conhecia a mulher ou o marido ali um dia antes, uma semana, às vezes no dia do casamento. Isso, século passado. O que acontecia? Por que isso tinha? Porque eles tinham interesse
de manter. Às vezes eram até primos que se casavam para manter o poder, a herança ali da família, o dinheiro. A gente sabe que ainda existe esse tipo de casamento. Ainda se pratica em alguns países do Oriente. E aqui no Ocidente, não precisa ir muito longe, nós conhecemos, às vezes, algumas pessoas que casam com um certo interesse, mas não por maldade, mas porque não tem condição financeira, tem os filhos pequenos, ou uma pessoa que está sozinha, quer casar para que alguém cuide dessa pessoa, esteja ali sempre próximo, que seja de companhia. Esse tipo de relação pode ser que, com o tempo, o amor venha, mas também pode ter aversão e ódios. Então, é um risco muito grande. Mas, continuando no Evangelho, as famílias por laços espirituais são espíritos afins, unidos pela afeição. Por esta união, pela afeição, pela simpatia, pela comunhão de pensamentos, se fortifica com ele evolução e continua no mundo nos espíritos, se perpetua a simpatia e a afeição. O que tem os laços corporais, eles se desfazem com a morte aqui na Terra, mas também no céu. Se separam. No caso dos laços espirituais, esse laço continua, inclusive no mundo espiritual. E a afinidade é tão grande que nós já comentamos isso em outra reflexão, que às vezes eles saem do plano espiritual, famílias inteiras já formadas para a vida aqui na Terra, porque são afins. Mas, nas famílias, nós também tem espíritos que são, assim, antipáticos. Eles têm aversão por algum membro da família. Então, vamos, o que o Evangelho diz, os espíritos dizem. Estes estão para o reajuste e aprendizado. Assim, os mais adiantados se esforçam por trazer os retardatários para que progridam. Após cada existência, todos avançam um passo. Então, mas por que essa antipatia, né? É uma das causas. E o início, às vezes, é na família, né? Então, continuando, vamos saber por que nós sentimos essas aversões pelas pessoas, seja ela da família, ou seja as pessoas que a gente conhece naquele dia, naquela semana, né, num primeiro momento. O que ele diz? A diversidade na maneira de sentir resulta de uma lei da física. É a assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina numa corrente fluida que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. O que quer dizer? Que nós identificamos com o outro. É o nosso pensamento, é a nossa vibração, é a sintonia. E para a gente, aqui a gente consegue entender quando nós dizemos que os opostos se atraem, aqui a gente vê que não é verdade. Eles podem ficarem juntos até um tempo, mas depois se separam, porque só os iguais se atraem, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa.
Então, o pensamento malévolo, que é ruim, que é muito negativo, ele marca, que ele diz lá, penosamente, causa mal-estar, causa dor. Há pessoas que a gente olha assim, a energia, quando se fala de energia é correta, a sintonia, a gente fala, nossa, não me senti legal perto daquela pessoa, já aconteceu, né? Ou então, nossa, aquela pessoa me trouxe uma paz. Nossa, é tão bom ficar perto daquela pessoa por causa dos fluidos. E os pensamentos benévolos nos envolve num perfume agradável, né? É o que a gente comentou agora. Bom, já que os iguais se atraem, seja de forma positiva ou negativa, é assim com as almas gêmeas. São espíritos afins, que são metades que se completam. Vocês já pensaram nisso? Então, segundo, né, o Livro dos Espíritos, não há almas que são metades. Ou seja, não há almas gêmeas. Que decepção, né, gente? A gente espera tanto, né, mas não tem. Não tem metade. O que o livro explica para a gente? Os Espíritos nos diz. O que há é quanto mais perfeitos os espíritos, mais unidos são. Se um espírito fosse metade do outro, para se completarem, perderiam a individualidade. Quer dizer, gente, a alma ela não é indivisível, não se corta. Nós fomos criados simples e semelhantes. Nós somos um indivíduo, né? Um espírito. Não há divisão. E aí Kardec faz um comentário. Não se deve aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de estarem separados por um tempo mais ou menos longo. Gente, é o caso, é uma fantasia. Antes de falar, eu ia dizer assim, é o caso de Joana de Ângelo e São Francisco de Assis, né? Ou Santa Clara. São espíritos, não são perfeitos ainda, mas são super elevados, que eles arranjam um tempo sempre para estarem juntos. Isso é porque são muito afins, tanto na sintonia, como na simpatia, nos pensamentos, né? Então, essa coisa de alma gêmea, fantasia nossa, né, dos encarnados. É uma tristeza, mas é verdade, não é? Bom, já que nós falamos de família e nós falamos das almas gêmeas, vamos para uma historinha para ilustrar. Eu gosto de uma historinha. Então, vamos na historinha para ilustrar. Um casal levou o relacionamento até o fim da existência. Cada um reclamava do outro para si mesmo, não para o outro, mas ficava reclamando. E, com uma série de dificuldades, levaram esse relacionamento até o fim. Passou-se os anos e eles desencarnaram, cada um a seu tempo. E, depois de algum tempo no plano espiritual, chegou o dia do planejamento reencarnatório. Aí, ele chega para ver o planejamento reencarnatório e vê que ele vai voltar casado com a mesma mulher. Olha o desespero. Aí ele diz,
O desespero. Aí ele diz: mas eu vou voltar casado com ela? Mas eu não reclamei nada até o fim. Eu aguentei tudo, sem reclamar. Até abrir mão de coisas, de uma série de coisas. E agora isso? E aí o mentor: pois é, mas você vai voltar casado com ela. Mas por quê? Isso não é justo. E o mentor: porque é a lei do amor. Ninguém quer ser aturado. Todo mundo quer ser amado. O que você fez foi aturar. Então, você vai retornar, casar com ela para aprender a amar. Essa é a lei do amor. Você vai aprender a amar. Fica a dica, gente? Acho que não, né? Bom, aqui a gente retrata de um casal. Mas essas relações, gente, é para qualquer situação. É qualquer ciclo de parentes, é dos agregados, que são genros, noras, cunhados, sogras, né? É na relação de amizade, na relação de trabalho, de parentesco. É para todo tipo de relação. Nós temos que aprender a lei do amor e, consequentemente, a lei do progresso. E a simpatia e a antipatia, ela tem raízes profundas entre os espíritos encarnados e desencarnados. Ela vem de todos os males, ou seja, da discórdia e da concórdia. A concórdia, ela resulta em felicidade, mas a discórdia resulta na aversão, né? E a antipatia, que vem da desordem, ela tem como consequência a traição, o ciúme, a inveja, o egoísmo. São nossas sombras. É o que nos faz ter discórdia. E, às vezes, isso começa na família, né? Agora, a simpatia da concórdia não é submissão, porque eu estou concordando tudo, então eu vou ser submissa. Não, é a comunhão de pensamentos, é a sintonia, é a afinidade. Quando os espíritos se encontram, eles se afastam ou eles se unem. E é como se fosse um instinto que faz afastar ou faz ficar junto. Por quê? Porque mesmo que não se lembra, porque nós trazemos isso de outras vidas. Nós trazemos essas concórdias e essas discórdias. Mas a simpatia e a antipatia, ela não acontece só por conta das vidas passadas. Ela pode acontecer na vida atual, né? Porque é tudo uma questão de afinidade, de pensamento, de sintonia. É a questão dos fluidos, é a lei da atração, que nós emanamos, né? Esse fluido, essa sintonia. Nós sentimos que a pessoa tem um pensamento bom. Bom, e os espíritos protetores, os anjos de guarda, chamamos nós do que quisermos. Eles são simpáticos a nós? O Livro dos Espíritos diz que temos espíritos familiares
que se ligam a certas pessoas com os laços mais ou menos duráveis, a fim de ser úteis. São espíritos de nossos familiares que procuram nos ajudar. Pode ser de laços recentes ou até de laços de vidas passadas, mas eles procuram ser úteis, nos ajudar. Mas eles têm os poderes restritos, eles não podem fazer muita coisa, porque eles podem ser mais ou menos evoluídos que nós. Quando eles vão nos ajudar, eles só podem fazer isso com a permissão dos protetores. E eles vêm nos ajudar, mas é a questão de vida. Quando é a nossa vida diária, nossas atividades, da mesma forma quando fazia, quando encarnados. Mas os nossos protetores, eles têm que ser um pouquinho mais evoluídos que nós. Eles têm que pertencer à segunda ordem, na escala dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos. Essa segunda escala são os espíritos bons, né? Os bons espíritos. E esse protetor, eles têm a missão de nos guiar para o bem e de nos ajudar nas nossas aflições da vida. Então, eles estão sempre nos ajudando a encontrar o caminho do bem. É como se fosse o pai guiando o filho. É esse o papel dele, a missão dele. E esses espíritos, eles podem escolher os encarnados que lhes são simpáticos. Alguns vêm pelo prazer de ajudar, outros vêm pelo dever e alguns por missão. Mas eles estão sempre prontos a nos ajudar. Eles nos acompanham do nascimento à morte, mas também eles nos acompanham até na vida espiritual. E alguns, até em várias existências, é o mesmo protetor. E tem eles também, o que eu quero, eu me perdi aqui, desculpa. Mas eles não ficam grudados conosco 24 horas. Quando se fala em anjo de guarda, que a gente explica para as crianças, a imagem que a gente tem é que eles estão 24 horas ali do nosso lado. Não, eles têm mais o que fazer, né? Então, eles vão para fazer alguma atividade, mas isso não significa que eles estão distantes de nós. Eles estão ligados pelo pensamento. Se nós precisarmos dele, se nós chamarmos, eles podem estar em outro planeta. Eles vêm com a velocidade do pensamento e eles vêm nos ajudar, vêm nos auxiliar. Dependendo da situação, eles podem até nos auxiliar à distância de onde eles estão, tá? Então, essa imagem que a gente tem, que o nosso anjo da guarda fica 24 horas conosco, não é bem assim. Mas, se o protegido optar para ir por um outro caminho, que não seja o caminho do bem, ele se afasta de nós, né? O protetor, quando nós juntamos por esse caminho do bem, ele se afasta de nós, mas temporariamente. Se nós chamarmos, eles voltam, porque eles também não interferem nas nossas escolhas. Por mais que eles nos amem, eles não interferem nas nossas escolhas.
Bom, gente, estejamos sempre, então, com o nosso pensamento, com a nossa sintonia, com o nosso protetor. E nós conversando sempre com eles. Porque se nós pensarmos sempre positivo, termos pensamentos bons, além dos protetores, nós teremos mais pessoas, mais espíritos simpáticos a nós, e encarnados também. E o nosso protetor é o nosso amigo mais próximo e confiável. Então, vamos conversar sempre com o nosso protetor. Não se esqueçam dele. A gente, às vezes, esquece. Só na hora do apuro que a gente lembra. Mas vamos conversar, vamos ter essa prática de estar conversando com o nosso protetor, das nossas angústias, das nossas alegrias, até das nossas dúvidas. Se nós mantermos essa prática, nós vamos abrir, ampliar nossos ouvidos, né? Que, na verdade, é a nossa mente, né? Nós vamos ampliar. E, quando nós estivermos apurados, nós vamos estar sempre ouvindo os seus bons conselhos. Gente, era isso por hoje. Muito obrigada por me ouvir. Que Jesus esteja com todos vocês no retorno da casa. Muito obrigada. Uma rápida correção com relação ao dia 17, cai no domingo, né? No sábado, na verdade, o pessoal, os voluntários, vão estar trabalhando para o Escondidinho Solidário. Dia 17, a entrega é no domingo. O sorteio do livro, O Livre Arbítrio. Número 27. Está presente? O senhor?